Bom dia novamente, amigos. Pastor Barry aqui da Igreja Evangélica Internacional de Vale Judeu. Mais uma devocional semanal. Não se esqueçam de deixar os vossos likes, de se inscrever no canal, de partilhar o nosso canal com os vossos familiares e amigos. Hoje nós estamos num dos Evangelhos, Marcos. E eu quero dizer desde já, se já ouviste falar daquela palavra discípulo e não sabes o que é, fiquem até o fim. Nós vamos ver o que é ser um discípulo. E nós estamos precisamente em Marcos 1, e nós estamos no início do ministério de Jesus Cristo. E vocês sabem quais foram as primeiras palavras de Jesus Cristo ao iniciar o seu ministério? Nós lemos em Marcos 1, começando no versículo 15, aliás. Ele chega, depois de ter sido tentado pelo diabo, e ele volta no poder do Espírito. Ele chega a Galileia pregando o Evangelho e ele diz: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus? Eu sei, quando eu era mais pequeno, sempre pensava num castelo, numa fortaleza, numa coisa enorme, coisa física. Mas o reino de Deus é muito mais do que isso. Aliás, o reino, nós temos que pensar no reino em termos futuros e presentes. O reino é o seu reinado, a sua liderança, a forma como ele reina na vida dos crentes, dos seus filhos. Num sentido, o reino ainda é para vir. Nós sabemos que no fim de tudo nós iremos estar com ele no reino perfeito, mas também o reino está aqui agora. O seu reinado existe agora em cada coração, em cada coração que crê nele, em cada coração de cada discípulo. O reino de Deus faz parte das suas vidas. Agora a pergunta é: como é que se entra no reino de Deus? Ainda bem que fizeram essa pergunta, porque eu vou responder. E nós vamos ver a resposta aqui em Marcos 1, com o chamado dos primeiros discípulos. E o que é que nós lemos? Começando no capítulo 1, versículo 16. Andando junto ao mar de Galileia, viu, isso é Jesus Cristo, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde a mim, e eu vos tornarei pescadoras de homens. A primeira coisa que nós vemos para entrar no reino, a primeira coisa que nós temos que fazer é seguir. Estes pescadores estavam a trabalhar quando Jesus Cristo veio e ele diz: vinde a mim, ou sigam-me, e eu vos tornarei pescadoras de homens. Quando eu era mais novo, eu sempre pensei: mas como é que é possível? Jesus só chegou de nada, ele simplesmente diz: sigam-me, e eles deixam tudo para o seguir? Nós temos que lembrar uma coisa acerca destes pescadores. Eles não eram pessoas sem educação. Aliás, eles eram pessoas educadas. Naquela altura, havia 3 escolas de ensino para um rapaz judaico. E o desejo de cada rapaz, o desejo de cada família para cada filho, é que o filho completasse as 3 escolas, porque ao completar a 3ª escola, deu direito de procurar um rabi que era um professor, para aprender as tradições judaicas e assim se tornar também um rabi. E cada escola tinha um grau de dificuldade diferente. E o que é que acontecia é que, ao passar a primeira escola, ao passar a terceira, a segunda escola, ao passar cada escola, avançava para a escola a seguir. Mas se não conseguir chegar à 3ª escola, que normalmente era reservada para os académicos, aqueles que tinham um cérebro assim bem académico, o que é que eles faziam? Eles voltavam para as suas profissões, e normalmente as profissões da família. Portanto, ao facto que nós temos Simão e André, que eram jovens, possivelmente entre
qualquer coisa entre 16 e 18, eles já estavam de volta à profissão da família. Isso significa que eles não conseguiram passar para a terceira escola. E possivelmente nós não sabemos o que passava pela cabeça deles. Será que eles iriam passar o resto da sua vida só pescando? Mas de repente chega este Jesus, a quem com certeza eles já tinham visto, já tinham ouvido, possivelmente já estavam nos multidões perto dele quando ele começou o seu ministério. Chega este Jesus e ele diz: sigam-me. Amigos, essa é a primeira etapa, a primeira parte do processo de ser um discípulo. Seguir. A segunda etapa, nós lemos logo a seguir no versículo 18. Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. Quando Cristo nos chama, a primeira etapa é seguir, mas também a segunda etapa é deixar para trás a nossa velha vida. Amigos, ao ser um discípulo de Cristo significa que nós temos que deixar a nossa vida velha para trás para entrar numa vida nova. Aliás, ao tornarmos-nos discípulos, nós tornamos criações novas, com uma vida nova, um futuro novo. Mas também nós temos que deixar para trás aquilo que era a nossa vida velha, o nosso reino antigo. E também há uma terceira etapa. É interessante aqui que Marcos, de uma forma rápida, relata este episódio. Em 2 versículos, ele explica como Simão e André foram chamados para serem os discípulos dele. Mas nós lemos a história completa em Lucas capítulo 5, e vocês podem ler em casa, onde nós vemos este milagre tão grande quando os pescadores tinham estado no mar a noite toda, não conseguiram apanhar nada, e quando eles estão a voltar, Jesus está à espera deles e ele diz: Simão, lancei a rede. E Simão diz: não, mas já estivemos fora a noite toda, nós somos pescadores profissionais, não apanhamos nada, como é que agora que eu vou lançar uma rede? Durante o dia, como é que... Mas Jesus diz: lancei a rede. E Simão Pedro, com certeza, com reticência, ele lança a rede. E o que é que nós lemos? Que até teve de chamar os outros barcos por causa da quantidade de peixe que o barco dele apanhou. Mas nós não lemos esta história aqui. Aliás, é 2 versículos e já temos a história toda. E eu pergunto às vezes, porquê é que Marcos não colocou a história na sua totalidade? Ao escrever este Evangelho, porquê é que Marcos decidiu só escrever e relatar esta história em 2 versículos? Amigos, nós temos que relembrar que é Marcos a escrever este Evangelho. Mas ele só está a escrever aquilo que está a ser transmitido a ele. Este Evangelho foi escrito por Marcos, mas quem lhe deu o conteúdo foi Simão Pedro. O mesmo Simão Pedro que esteve no mar quando Jesus lhe disse: lança a rede. E ele apanhou essa quantidade de peixe. E até eu imagino Marcos a falar com Pedro e diz: Pedro, tu tens que colocar esta história aqui, neste episódio, tu tens que colocar a história na sua totalidade. Tu estiveste presente neste milagre tão forte, sendo um dos seus primeiros discípulos, tu tens que colocar isto na sua totalidade. Mas eu vejo Pedro a dizer: não, eu não vou colocar. Sabem porquê? Sabes porquê, Marco? Porque esta história não é sobre mim. Este é sobre Jesus Cristo, aquele que me salvou. Amigos, ao ser um discípulo, nós seguimos. Também deixamos para trás a nossa velha vida, o nosso velho reino, onde nós éramos o rei. Mas também a terceira etapa é que nós somos chamados a uma tarefa nova. E essa tarefa é glorificar Cristo com tudo que nós somos e com tudo que nós fazemos. Nós deixamos de ser número 1 na nossa vida e Jesus ocupa o primeiro lugar.
Ser um discípulo é seguir, é deixar para trás e é ser chamado a uma tarefa nova. Glorificar Cristo com tudo que nós somos e com tudo que nós fazemos. E a grande verdade é que ser um discípulo é algo tremendo. Sim, nós temos que o seguir, nós temos que deixar para trás, temos essa nova tarefa, mas nós ganhamos não só um futuro brilhante, mas um presente completamente transformado, porque agora temos Cristo no centro das nossas vidas. Amigos, eu não sei quando é que cada um respondeu a esse chamado de parte de Cristo Jesus. Mas só para vos encorajar, uma das coisas que nós temos que relembrar, o ser chamado um discípulo, pode trazer, e vai trazer, aliás, dificuldades. Ser um discípulo de Cristo significa que nós temos que pegar na nossa cruz e negar a nós mesmos e seguir Cristo, mas ganhamos muito mais. E o preço vale a pena. Aliás, a nossa vida só vale a pena quando é vivida para Ele. Amigos, que nós realmente sejamos esse tipo de discípulo. O discípulo que segue, o discípulo que deixa para trás e o discípulo que coloca Cristo em primeiro lugar em tudo que nós fazemos. Nós não podemos, de alguma forma, compartimentalizar Deus nas nossas vidas. Ele tem que estar no centro de tudo, quer seja na família, quer seja nas nossas amizades, quer seja no nosso trabalho, por onde nós andarmos. Ele tem que ser número um. É que Ele seja número um na tua vida, como que Ele é o número um na minha vida. E que Deus continua essa boa obra em cada um de nós. Nós sabemos que nós não somos a obra completada, não somos a obra final. Deus ainda está a operar em nós, mas nós temos a grande promessa que aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completá-la com a vinda de Cristo. E ao começar mais uma semana, que realmente que nós sejamos discípulos dignos do nosso chamado. Amigos, vamos orar mais uma vez ao começar mais uma semana, também relembrando-vos para seguir-nos, pode deixar os vossos likes, os vossos comentários na descrição, pode seguir até as nossas redes sociais e, acima de tudo, nós queremos desejar a cada um de vocês uma semana abençoada. Vamos orar. Deus, ao começar mais uma semana, nós fomos relembrados o que é ser um discípulo. É aquele que te segue, é aquele que deixa para trás os velhos caminhos, a vida velha, mas também é aquele que tem uma tarefa nova. E isso é glorificar Cristo em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos. Realmente que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Sabemos que muitas vezes falhamos e te damos graças que a tua graça quando nós chegarmos em arrependimento, é derramada sobre nós. Damos graças pela tua misericórdia, fidelidade, paciência para connosco. Mas realmente, Senhor, que ao começar uma semana nova, que nós possamos ser relembrados do nosso chamado, de sermos discípulos que têm essa tarefa não só de te colocar em primeiro lugar, mas proclamar a tua mensagem àqueles que nos rodeiam. Que tu continuas essa boa obra que tu prometas a completar com a vinda de Cristo. E que em tudo nós possamos dar graças por tudo que tens feito, tudo que tu fazes e tudo que tu irás continuar a fazer nas nossas vidas para a tua honra e para a tua glória. E isso nós oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.